Sejam muito bem-vindos ao AlphaFly. Aqui, ó, é a nossa área de higienização. Aqui é a nossa engorda. Aqui, pessoal, é onde acontece a engorda dos nossos insetos. É um diferencial a espécie que a gente trabalha. Esse inseto aqui, diferente de outros que já são conhecidos no mercado, ele tem uma capacidade de se alimentar de uma variedade muito grande de alimentos. Então, permite que eu use ele como um mini laboratório, bem isso mesmo. Dependendo da condição que eu der para ele aqui, ele vai resultar numa coisa diferente. De onde vem esse alimento? A gente faz coleta seletiva em diversos grandes geradores, então basicamente ele vem do excedente de comercialização. O que a gente não usa? Alimento que tenha passado por exemplo, pelo prato de uma pessoa. Se você for me falar, pegou do buffet aquele resto do restaurante. Não, isso a gente não usa. Ela é mais escurinha. Então, vamos lá. Isso aqui é o nosso método de seleção de adultas. Ou seja, aqui a gente está selecionando quais que vão para a reprodução. Mas nós somos a primeira empresa da América Latina em focar em bioconversão específica. Ou seja, a maioria das empresas focam em produção massal. Alimenta com grande volume, não faz esse trabalho de um cuidado nutricional para que tenha conversão de determinados compostos. Aqui tem umas, ó, porque essas aqui são as mais apressadinhas, ó. A gente vai ver muitas ali no viveiro. Porque a gente tem linhas de desenvolvimento aqui para produto para cães também. Porque qual que é o problema da mosca comum que essa não apresenta? Ela é uma transmissora de doença. Essa mosca não é uma transmissora de doença, ela precisa ser uma larva com muita reserva energética. Ela não se alimenta quando ela é adulta. Ou você vai fazer um alimento para animal no Brasil, tem que ter registro no Ministério da Agricultura e Pesca. Você que é passarinheiro, que coleciona, que cria, enfim, não recomendo comprar produtos sem registro no Ministério. O Ministério vem aqui, passa o dia inteiro fiscalizando, verifica todo o nosso sistema de coleta de alimentação, a gente tem registro. As empresas que têm registro no Ministério têm uma garantia de que são empresas de produção de qualidade. Aí, pessoal, olha onde a gente tá. AlphaFly. Sejam muito bem-vindos ao AlphaFly. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Vamos conhecer a AlphaFly agora com a gente aqui? Vamos embora. Aqui, ó, é a nossa área de higienização. Então, todos os processos aqui, eles passam no ciclo de vida do inseto. Quando a gente vier para essa sala, daí a gente entra por aqui, passa um álcool na mão. Então, aqui dá para tocar em tudo, mexer em tudo, só tem que lembrar, eu vou cobrar vocês também, quando entrar aqui a gente lava a mão, passa um álcool, dá uma esterilizada boa para poder tocar nos equipamentos daqui. Fechou? Fechou. Então tá, vamos lá. Aqui é a nossa engorda. Pessoal, vamos conhecer a nossa engorda aqui, onde a mágica acontece e rola a nossa metabolização. Estamos aqui com a nossa equipe, ó, Rui, Augusto. Aqui, pessoal, é onde acontece a engorda dos nossos insetos. Ou seja, aqui a gente alimenta eles. Ó, precisa mostrar aqui, Tati. Para eles converterem todos os compostos que a gente objetiva ter no nosso produto final para alimentação das aves. Ou seja, as condições que a gente dá para os nossos insetos aqui dentro dessa sala, vamos definir quais compostos vão ter no nosso promotor de saúde ou no nosso óleo de alta performance. Esse é o nosso maior diferencial em produção de insetos, não só a espécie que a gente usa, mas a condição que a gente dá para ela. E aqui ficam todos os tonéis de alimentação. Todos esses aqui são os tonéis de alimentação desses insetos. Então aqui, ó, a gente tem um lote que foi alimentado recentemente, ó. Dá para ver aqui o alimento deles está bem aparente ainda. E o que a gente faz? Aqui a gente coloca precursores, por exemplo, do ácido láurico. O ácido láurico é muito benéfico para aves. A gente alimenta eles com precursores de ácido láurico para que eles tenham no corpo deles esse composto tão importante para aves. E o nosso produto final vai estar fornecendo isso para as aves terem um melhor desempenho de saúde. E aqui são todos os lotes de produção. Tá? Então aqui a gente tem um tipo, aqui a gente tem outro, ali a gente tem outro.
Para eu entender, cada fileira, quando você fala de lote, cada fileira é um lote que vai sair daqui de... É uma unidade, um lote de colheita e um tipo de alimentação, um tipo de densidade na caixa. Vou te dar um exemplo. A quitina é o maior composto com efeito pré-biótico no nosso produto. A quitina, ela é conhecida por estar como se fosse na casca do inseto, na pele do inseto. Ali, a gente faz um tipo de manejo para que ele tenha uma pele mais espessa, para que ele tenha um maior teor de quitina. E nesse lote, por exemplo, que a gente foca nisso, a gente extrai, lá na nossa parte de pós-colheita que a gente vai ver, e a gente define ele como uma porcentagem do nosso produto. Ou seja, o nosso produto é um mix de diferentes lotes que você está vendo aqui. Aqui eles estão num estágio diferente, né, daqueles de lá. Aqui Exatamente. Ainda não estão... ali já tá um bulbo, né? Aqui... Lá ele já está mais velho, maior. Aqui ele ainda é mais novo. Ó. Entendi. Aí conforme eles vão crescendo, você vai passando de fileira. Grosseiramente é isso, ou eles começam nessa fileira e terminam nela? Começa nessa fileira e termina nela. Elas só são separadas em fileiras porque a alimentação, a densidade, a condição que eles têm são diferentes. Aqui é uma condição, aqui é outra, ali é outra, lá é outra. Cada uma buscando, tendo mais foco em um tipo de composto. Mas no final das contas, isso tudo vai ser misturado em diferentes proporções para fazer o produto. Todo ser vivo que tem um sistema digestivo simples, com um estômago só, ele vai ter uma resposta muito boa à quitina em relação à melhoria da saúde intestinal. Por que a gente foca na quitina no caso de pássaros, aves? Porque existe um histórico muito grande desse problema. A alimentação convencional, o tipo de criação dentro de cativeiro traz problemas intestinais que refletem alguns comportamentos compulsivos, por exemplo, arrancar pena é o mais famoso deles, mas também a necessidade de suplementação de vitaminas, ou seja, você vai verificar na tabela nutricional do alimento, ele tem uma quantidade conhecida como suficiente para o pássaro ter aquela quantidade de vitamina que é essencial para ele. Mas, quando você faz um exame na ave, ela não tem. Por quê? Porque ela está com dificuldade de digerir, de absorver aquilo. Então vamos lá, esse aqui você me falou que é a quitina. Você consegue mais ou menos falar pra gente as substâncias que vocês estão tentando extrair hoje desses insetos? Aqui, no 89 e no 87, o foco é ácido láurico. O ácido láurico é um ácido graxo, muito conhecido por repor energia de maneira saudável e por reforçar o sistema imunológico das aves. Então aqui a gente tem um lote que vai fornecer uma proporção de óleo para a nossa mistura de premix, e vai fornecer o óleo para o nosso produto de alta performance, que é o óleo que é pingado no pepino ou na semente das aves. Então, esses três aqui, ó, esses quatro, na verdade, esse aqui também é 87. Esses 4 lotes são focados nessa parte de gordura. Aquele lote é focado em quitina. E a gente tem aqui, ó, lotes focados em qualidade de proteína. Então, aqui a gente foca em alta biodisponibilidade proteica. Só. Agora, é um diferencial a espécie que a gente trabalha. Esse inseto aqui, diferente de outros que já são conhecidos no mercado, ele tem uma capacidade de se alimentar de uma variedade muito grande de alimentos. Então, permite que eu use ele como um mini laboratório, bem isso mesmo. Dependendo da condição que eu der para ele aqui, ele vai resultar numa coisa diferente, né? Enquanto outros insetos, vou te dar o exemplo aí, tenebro, a própria barata, eles são insetos que têm uma restrição alimentar. Então a tua possibilidade de trabalhar na conversão alimentar dele é reduzida. Aqui a gente tem uma possibilidade imensa, praticamente todo tipo de matéria orgânica. Então, por exemplo, o que a gente faz aqui no 90 hoje, nesse último 90? Tudo que você busca mais cálcio, é interessante você fornecer mais derivados de leite, certo? Pode ser um iogurte, pode ser um leite, pode ser um queijo, mas tudo que tenha um teor de cálcio maior, porque no final das contas, esse inseto vai ter um teor de cálcio maior. E não só isso, uma forma do cálcio que é natural para uma ave comer, que é
a metabolizada por inseto, porque ele é um inseto que está presente na alimentação durante toda a evolução das espécies das aves. 60 milhões de anos, se eu não me engano. As aves vêm comendo insetos, então ele está numa forma bioquímica que é absorvível, que é saudável para o pássaro, entendeu? Tá. Então, cada substrato que você pretende tirar, você muda a alimentação. Outros fatores também, né? Por exemplo? A gente pode mudar como a gente desidrata, como a gente extrusa, que é a prensagem, como a gente adensa a caixa, ou seja, quantos insetos por caixa a gente vai ter aqui, muda, por exemplo, a composição da pele dele, da casca dele. É onde a gente vai conseguir um melhor índice de quitina, uma quitina que tem um melhor resultado no efeito prebiótico na alimentação das aves. Quando você fala de lote, você já tinha me falado anteriormente que seus lotes são todos testados. Os lotes que são testados são esses lotes aqui ou são os lotes do produto final? Esses lotes já foram testados em estudos aqui dentro. Ou seja, a gente faz os estudos, tira as análises deles e define qual é o nosso padrão com todos esses padrões de criação. Qual que é o resultado final que a gente vai ter com todas essas condições definidas num protocolo. Lá no final da produção, a gente fez a mistura para fazer, por exemplo, o promotor de saúde. Saiu um lote de 500 quilos, por exemplo. Nesse lote a gente tira algumas amostras, manda para o laboratório analisa em qualidade nutricional e qualidade de contaminantes. Se ele vier com a qualidade nutricional esperada e sem contaminantes, a gente libera o lote para sair para mercado. Lembrando que a gente tem um histórico de 0 contaminantes, a gente nunca teve um laudo de análise laboratorial que tenha vindo com um contaminante positivo. A gente faz esse padrão só para ter uma garantia de que todo lote está sem contaminação. Pensando em lote, em alimentação deles, primeiro, eu sinto aqui um cheiro forte e cítrico. Sim, é porque uma parte da alimentação deles é composta por bastante derivado cítrico. Né? Tipo laranja. Alguns lotes, tipo laranja, abacaxi. Entendi. Eles fazem parte da alimentação de alguns lotes. De onde vem esse alimento? A gente faz coleta seletiva em diversos grandes geradores, então basicamente ele vem do excedente de comercialização, ou seja, uma rede de supermercado que não vai mais comercializar um hortifruti, a gente tem ele todo cadastrado no sistema de licenciamento ambiental, tudo dentro dos conformes do Ministério da Agricultura, a gente coleta esses alimentos que não vão mais para a mesa do humano e eles vêm aqui para a alimentação dos insetos. A alimentação então aqui é basicamente frutas, verduras e legumes. Não, tem também carne, por exemplo, tem também carboidratos, assim como massa. Para o ciclo dela, também é importante que ela esteja saudável para metabolizar, entende? Então, a gente foca em ter maiores teores de derivados de leite, por exemplo, num lote, mas também tem um equilíbrio nutricional para que ela atinja a fase adulta dela de uma maneira rápida, que é importante para a indústria, né? Ter uma produção que não demore meses para ela ficar sendo alimentada. Aqui o nosso padrão é, vamos lá, 15, 19 dias no máximo, ela saiu lá do primeiro dia de ciclo dela até o dia da colheita. Então, esse mix é como se fosse uma nutrição, sabe? Um plano nutricional para um humano. Uma funciona engorda de pintinho, por exemplo, né? Mais ou menos isso. Vocês dão os alimentos que elas precisam para esse ciclo. Isso. E ali dentro a gente consegue variar algumas coisas para que ela tenha uma composição corporal diferente no final do processo. Tá, no caso desses carboidratos, seriam o quê? Só fiquei curiosa. Massa de maneira geral. Mas isso, aí ele vem de onde? Porque você falou muito de mercado, hortifruti, as massas vêm de onde? Mercado também, padaria de produção. Entendi. Sempre da linha de produção. O que muda aqui? O que a gente não usa? Alimento que tenha passado por exemplo, pelo prato de uma pessoa. Se você for me falar, pegou do buffet aquele resto do restaurante. Não, isso a gente não usa porque teve contato com saliva humana, teve muito contato. Só que existe o excedente de comercialização. O que é? Vou te dar um exemplo. A cozinha está produzindo, sobrou. Não foi, ninguém tocou num garfo, botou ali. Exatamente, ele fez, sobrou, ficou lá. Vem para alimentação, porque essa é uma maneira. Lembrando assim, ó, o que garante toda essa qualidade sanitária da produção? O registro no Ministério. Então aqui a gente atende um fluxograma, a gente atende um padrão de controle, registro, tudo que foi alimentado, quando foi alimentado, como foi alimentado, para que eles sigam um processo
que garanta que seja sanitariamente adequado para a alimentação de animais. Agora tira uma dúvida, aquela lá é mais escurinha. Então, vamos lá. Isso aqui é o nosso método de seleção de adultas, ou seja, aqui a gente está selecionando quais que vão para a reprodução, quais que vão ser as nossas matrizes para reproduzir, entendeu? Essas aqui, elas pulam para um ambiente mais seco e daqui elas vão para um dark cage que a gente usa para ela fazer a metamorfose dela, virar adulta e colocar ovos. Então a gente colhe os ovos dela e continua o ciclo. Ah, Remy, existe alguma diferença entre essas e aqueles lotes? Existe. Aqui a gente também tem uma nutrição balanceada e aqui a gente tem um processo de seleção que é conhecido como melhoria genética, né? Um processo de seleção genética, onde a gente seleciona as que têm a melhor capacidade de converter em matéria orgânica. Ou seja, as que engordam mais rápido, as que têm um padrão mais saudável, sabe? Seria melhor para alimentar animais, né? Ou seja, as mais espertinhas que pulam fora da caixa é que vira matriz. Eu sei que isso, grosseiramente falando. Como se fosse, na verdade, as mais saudáveis. As mais espertas e mais saudáveis. Porque se ela atinge esse ponto de maturidade muito mais rápida que outra, pode ser que ela tenha um diferencial genético que faz com que ela engorde mais rápido ou que ela converta mais compostos. Toda a criação, daqui depois a gente vai para a parte de viveiros. Aqui 19 dias. 19 dias no máximo, com o método que a gente usa. Lembrando que esse método foi desenvolvido por nós, é um método AlphaFly de produção, tecnologia própria desenvolvida aqui. Existem outros métodos e outras tecnologias que outras empresas utilizam, mas nós somos a primeira empresa da América Latina em focar em bioconversão específica. Ou seja, a maioria das empresas focam em produção massal, alimenta com grande volume, não faz esse trabalho de um cuidado nutricional para que tenha conversão de determinados compostos. Normalmente é mais para atender mercado em massa que não exige uma qualidade tão alta no produto final, certo? Então esse método é um método desenvolvido por nós aqui, é um método registrado como nosso, e nele a gente consegue 19 dias, inclusive é um dos métodos mais rápidos de produção conhecidos. Tem mais alguma adição de alguma alimentação para elas chegarem até esse ponto aí? Não. Exclusivamente matéria orgânica, excedente de comercialização, 100%. Então, assim, não é uma pessoa achar que vai pegar qual é a base, qual é o nome dela? A BSF. BSF é uma mosca. Isso, é uma díptera, ela é uma espécie de mosca também. Apesar de lembrar muito uma vespa. O pessoal não vai... Aqui tem umas, ó. Porque essas aqui são as mais apressadinhas, ó. Essas aqui já fizeram a metamorfose. A gente tem aqui, lembrando que um protocolo de segurança também, ou seja, elas podem fugir dentro de uma sala, mas elas têm uma outra sala de saída. A gente tem... Tem como a gente ver uma dessas em mãos? A gente vai ver muitas ali no viveiro. Porque quando acontece, você fala de moscas, a gente pensa em moscas. A pessoa acha que é só deixar uma comida e a mosca botar o ovo e vai conseguir tirar, sabe? Assim, vamos lá. Funciona? Dá para alimentar uma ave nesse método que você falou? Dá. Agora, vai apresentar um diferencial? Não. Não vai. Nisso que a gente trabalhou tanto. Tanto que a gente tem linhas de desenvolvimento aqui para produto para cães também. Porque esse é um alimento que pode ser fornecido para cães. Só que a metabolização é diferente. A gente foca em outros compostos. Alguns são os mesmos, mas... Na parte que você fala de moscas, tem essa principal e apenas. Não, existem outras moscas. Que já é feito, elas são dípteras, né? Mas que são feitas, já são comercializadas igual ao produto? Não. Inclusive a mosca comum, para te falar a verdade, aqui no Brasil, ou até na América Latina, eu não conheço nenhuma produção registrada. Porque qual que é o problema da mosca comum que essa não apresenta? Ela é uma transmissora de doença. Essa mosca não é uma transmissora de doença. Por quê? Porque ela não... Isso é muito legal de explicar tecnicamente, eu gosto bastante, porque o comportamento dela faz com que ela seja um inseto tão bom para produzir alimento e que ele seja um inseto que não transmite doença. Por que a mosca comum transmite doença? Porque ela pousa nas fezes, pousa no alimento, pousa na boca, ela fica transmitindo com as patas a doença. Essa mosca não, ela não tem o comportamento quando adulta de se alimentar, ou seja, ela precisa ser uma larva com muita reserva energética. Ela não se alimenta quando ela é adulta, ou seja, ela não vai pousar nas fezes, ela não vai pousar no alimento, ela vai querer ficar parada o tempo todo consumindo a reserva energética que ela metabolizou quando era larva. Por isso que ela é uma larva muito mais agressiva em relação a comer do que a mosca comum, muito maior. E quando a gente
pode liberar a música assim, fica de gente. Por isso que eu falo BSF. Não, e assim, né, gente, vai fazer um alimento para animal no Brasil, tem que ter registro no Ministério da Agricultura e Pesca. Você que é passarinheiro, que coleciona, que cria, enfim, não recomendo comprar produtos sem registro no Ministério. O Ministério vem aqui, passa o dia inteiro fiscalizando, verifica todo o nosso sistema de coleta de alimentação, a gente tem registro. As empresas que têm registro no Ministério têm uma garantia de que são empresas de produção de qualidade. Isso é muito importante. Aí qual é o próximo passo depois daqui? Depois daqui, a gente tem... Lembrando que esse é um ciclo fechado, então a gente separou elas para virarem adultas. Ó, aqui a gente já tem, ó, colhida, é bem legal, aqui dá para fazer uma imagem bacana, ó. Dá para ver como ela é mais seca. Ali ela só fica mais úmida porque tá com substrato, né? Ó. Sim, ela é... Realmente ela é... Quer pegar, Zé? Pega aí, cara. Tem. Não tem nojinho, não. Realmente, ela chega a ser geladinha, né? Ela não passa... É mais seca do que a tenebra. Você vê que ela parece que tem uma casca, né? Sim. Isso que tem muita uma casca quitina. Bem grossa.